Olá! Dados divulgados pelo IBGE mostram que 1 em cada 3 crianças ou adolescentes estão acima do peso no Brasil. Os números revelam um alerta para um problema que cresce diariamente no país, a obesidade infanto-juvenil. E esse é o tema do Conexão Saúde de hoje. Nós vamos mostrar a história de 3 adolescentes que decidiram perder peso e de uma criança de 5 anos que já se preocupa em se alimentar de maneira saudável. E aqui no estúdio a gente conversa com a nutricionista Mariana Lopes de Brito, que vai falar sobre os problemas e soluções para a má alimentação. E você quer saber mais sobre esse assunto? Começa agora mais um Conexão Saúde. Na hora do intervalo na escola, as crianças e adolescentes costumam consumir alimentos que não são considerados muito saudáveis, né, Marcela? Pois é, Vanessa, mas dentro das escolas que eles podem aprender mais sobre alimentação saudável. Saiba mais na reportagem de Jaime Zanata. Foi durante um jogo de futebol com os amigos que Pedro Henrique, de 15 anos, decidiu que era hora de emagrecer. Pesando 100 quilos, ele sentia muita dificuldade em manter o fôlego durante a partida. Pra correr, eu cansava muito pra correr, eu não conseguia acompanhar, assim, sabe, o time, eu não conseguia... Eu via que meus amigos tinham um pique pra correr atrás da bola, pra se movimentar, e eu não tinha isso. Eu cansava rápido. Não conseguia fazer o que eu queria fazer. E também a questão de estética, eu não me sentia bonito, eu me sentia, assim, a minha autoestima, sabe, não era... Eu tinha uma baixa autoestima por estar acima do peso. As marcas que estavam aparecendo no corpo motivaram Yasmin, atualmente com 14 anos, a perder peso. Para isso, ela cortou alimentos e bebidas e passou a praticar atividades físicas. Bom, eu tinha 12 anos, aí eu comecei a criar estrias aqui no seio, por causa do refrigerante e da má alimentação. Aí a minha mãe me levou no médico e ele disse que eu precisava emagrecer. Aí eu comecei a parar de tomar refrigerante desde 2013, não tomo mais nenhuma gota de refri. Comecei a praticar esporte, handebol e vôlei, e eu caminhava bastante. O cuidado com a saúde chamou a atenção de Luísa, de 16 anos. Ela pesava 122 quilos e tinha medo de adquirir alguma doença. Foi pela saúde, porque o sobrepeso ele vem seguido de doença, de diabetes e tal. Eu já tinha histórico na família e foi por estética também, querendo ou não, tu perde peso por estética. Eu não me sentia bem com aquele corpo. Tu começa a entrar na adolescência, começa a ter uma cobrança maior com o biotipo, de ser magra e tal. Quando tu vai numa festa, tu quer botar um vestido curto, tu quer botar uma saia, um shorts, tu não te sente bem. E é na hora do intervalo que os alunos procuram as guloseimas da cantina para satisfazer a sua fome. Mas dentro da própria escola, há um projeto nas disciplinas de Biologia e Ciências para manter uma alimentação saudável. Na 7ª série, hoje, 8º ano, tem um conteúdo relacionado à alimentação saudável. Está associado ao sistema digestório. Com isso, se estuda o que é um carboidrato, o que é um lipídio, uma proteína, vitamina, sais minerais, função da água, todo esse enredo. Eu ressalto sempre com eles que é necessário comer de tudo um pouco, né? Não somente o carboidrato, não somente a proteína. Não condeno quem faz as dietas da proteína, tem resultado, mas para um adolescente é necessário ter todos os elementos nas 3 principais refeições. Claro, com ponderação, com porções menores, mas tem que ter, né? Porque estão em fase de crescimento. Agora, depois do emagrecimento, a Luísa, o Pedro e a Yasmin mantêm uma dieta formulada por uma nutricionista e continuam praticando exercícios físicos. Eu como bastante fruta, como bastante salada, frango, arroz integral, ovo, batata doce, tudo isso. Agora, depois da grande perda de peso, a gente só mantém e agora é o objetivo estético, né? Deixar tudo no lugar, tudo durinho. Comecei a cuidar da alimentação, bastante esporte, muito esporte, assim, futebol. Aí depois que eu jogava bola todo dia, e aí eu comecei na academia. Tinha um treino todo dia, e eu tenho treino até hoje. Todo dia eu chego em casa 2 horas mais ou menos depois do colégio e vou pra academia. Almoço, tomo banho e vou pra academia. Assim, eu como
O que eu gosto, claro, não vou comer em excesso. Eu como uma alimentação saudável, não como coisas muito gordurosas, mas quando eu quero comer alguma coisa gostosa, alguma coisa que não faz tão bem, eu sei que eu posso comer, mas não em excesso. Não vou também querer voltar como eu era. Então, eu me cuido bastante. Quem também aprende com toda essa dedicação dos alunos é a professora. E eu sempre mexo com eles, né? Eles dizem, professora, hoje não vai ter... Quando é que vai ter aula de comida? Assim, ó, a aula da gordinha vai acontecer. Só que a gente vai ter que esperar o momento, né? Então, sempre tem. E de uma certa maneira, quando a gente trabalha com alimento, a gente desperta o interesse pelo aluno. Obrigada, Jaime, pela reportagem. Bom, é bacana conhecer a história desses 3 adolescentes, né, Marcela, que decidiram aí perder peso. Pois é, Vanessa, e agora a gente fala sobre esse assunto aqui no estúdio com a nossa entrevistada. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Olá, Mariana, tudo bem? E a gente começa, então, já a gente veio desse exemplo aí desses jovens que decidiram emagrecer por conta própria. Como é que acontece, geralmente, Mariana, dentro aí do consultório? O que você vê? Parte das crianças, dos adolescentes, ou isso realmente vem dos pais? Olha, na verdade, depende, né? Criança que é mais menor, assim, idade pré-escolar, até os 6 anos, normalmente são os pais que acabam procurando o consultório, até porque a criança ainda não tem o entendimento, né, de que de repente ela está acima do peso e precisa melhorar a alimentação. Já os adolescentes, em geral, os adolescentes que eu recebo no consultório foi iniciativa deles. Até porque o adolescente... ele é difícil ser contrariado, né? Então, muitas vezes, se ele não quer procurar um nutricionista, dificilmente os pais vão conseguir que ele acabe indo um profissional. E até assim, eu costumo até atender esses pacientes separados, muitas vezes. Tem vários que chegam lá e querem ser atendidos individualmente, sem os pais, né? Então, eles são mais independentes. Então, eu tô tendo vários pacientes, assim, adolescentes que eles estão procurando por conta própria, porque querem mudar. O adolescente também tem uma preocupação com a estética também, né, que já começa nessa idade. E a criança daí normalmente vem dos pais, né, essa iniciativa. E Mariana, como é que é feito esse primeiro diagnóstico, o adolescente que quer emagrecer, que quer perder peso? O adolescente, assim, na verdade, a gente não pode avaliar isoladamente, né? Então, a gente usa curvas de crescimento. Então, eu faço uma avaliação de acordo com a idade, o peso, a estatura dessa criança ou desse adolescente, aí a gente coloca numa curva e aí vai indicar, então, se ele está acima do peso, como está o crescimento estatural também, que é bem importante. E aí, a partir daí, a gente faz um diagnóstico. Também utilizamos bastante circunferência abdominal, porque adolescentes que já têm mais excesso de peso, obesidade, já podem ter uma circunferência mais elevada. E outras medidas, assim, de composição corporal, percentual de gordura também a gente pode fazer. E a partir do relato que eles trazem no consultório, as crianças e adolescentes, o que eles costumam comer geralmente? E aí é o fast food mesmo, frituras? A maioria das crianças ou adolescentes com problemas de peso, muito consumo de alimentos industrializados, né? Então, os famosos nuggets, batata frita, o que eles passam, comem muito pão também, aí passam leite condensado, creme de avelã, todos esses produtos industrializados, muitos embutidos, salsicha, presunto, cachorro-quente, macarrão instantâneo também. Então, realmente é um padrão que a gente até chama de alimentos ultraprocessados, né? São alimentos que passaram por vários processos na indústria e acabam se distanciando muito daquele alimento in natura. Então, são alimentos ricos em gordura, gordura trans, sódio, né, e muito açúcar também. E como é feito o processo de conscientização que eles têm que deixar de comer esses alimentos tão industrializados? Porque não é fácil, né? Imagina deixar de sair com os amigos ali e consumir tudo isso. Na verdade, assim, eu sempre inicio o tratamento dizendo que nenhum alimento é proibido. É impossível trabalhar com uma criança, um adolescente, fazendo uma restrição muito severa, né? Até porque eles vivem num contexto social, como você comentou. Então, assim, eu faço combinações, né, de frequência e quantidade que esses alimentos vão poder fazer parte da rotina daquela criança ou daquele adolescente. Então, assim, durante a semana, né, a nossa orientação, combinações, na verdade, que eu faço é que eles tentem ter uma alimentação mais saudável. Então, a gente vai combinar frequência de consumo de alguns alimentos. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela comia creme de avelã de manhã no lanche da escola e à noite, então 3 vezes. Então, inicialmente, eu não posso cortar, porque senão ele nunca mais vai voltar no meu consultório, né? Aquela nutricionista não deixa eu comer nada. Então, eu faço uma combinação e aí vamos diminuir a frequência. Então, vamos reduzir para 1 vez por dia,
né? E assim a gente vai fazendo essas combinações, esses acertos conforme eles vão evoluindo, né? Não vai ser em uma consulta que nós vamos mudar toda a alimentação. E vai encontrando um equilíbrio também, Claro, né? com certeza. Tá certo. Então, bom, Conexão Saúde faz agora um rápido intervalo. E na volta você vai conhecer o João Vitor. Ele tem apenas 5 anos, mas com a ajuda dos pais já prepara a própria refeição. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o Conexão Saúde. No programa de hoje, estamos falando sobre a alimentação de crianças e adolescentes. Você vai conhecer agora a história do João Vitor, de apenas 5 anos de idade. Com a ajuda dos pais, ele já prepara a própria refeição com muitos alimentos saudáveis. E o resultado disso vai parar na internet. O repórter Jaime Zanata conta pra gente e acompanhe. João Vitor tem apenas 5 anos, mas já tem vários vídeos publicados na internet. Semanalmente, em uma página criada pelos pais, ele posta receitas de pratos saudáveis. Vendo os programas da televisão e vendo a minha mãe e o meu pai fazendo comida. Daí eu quis fazer as receitas para botar no YouTube. Sabe que é uma coisa meio própria dele. Desde o início, ele gosta de tomar água natural, água de coco, o leite é leite de cabra. Então ele tem ele fica apavorado quando ele vê crianças tomando refrigerante. Ele diz: pai, olha só, aquela criança tão pequena tomando uma bebida assim, pai, vai ficar com os dentes todo podre, né? Aí quando ele vai no dentista, aí a dentista diz: nota 10 para os teus dentes. Ele fica todo faceiro. Na hora de preparar as receitas, os pais ajudam João Vitor a cortar e mexer no fogão. Só que mesmo gostando tanto de cozinhar, ele quer seguir outras profissões no futuro. Não, eu vou querer ser jogador de futebol e jornalista. No jornalismo, ele quer seguir os passos do pai, que admite ser bem coruja quando o assunto é divulgar o trabalho realizado pelo filho. A iniciativa foi minha, pai coruja mesmo. E daí eu disse: o que tu acha? Eu perguntei para ele: o que tu acha de eu publicar os teus vídeos na internet, no YouTube? Bah, pai, que legal! Daí as pessoas vão me ver? Eu disse: sim, vão te ver. Daí agora eu tenho retorno de pessoas que moram em outros estados, outros países, pessoas que compartilham as receitas dele. Agora chegou a hora do João Vitor preparar a receita do dia. E é ele mesmo que vai dizer o que é. Eu vou fazer hoje uma salada grega. Pepino, pimentão vermelho e amarelo, orégano e cebola roxa e tomate e azeitonas pretas. E sal. Bom, e agora, depois de pronto, o João Vitor vai provar um pouco da salada, não é, João Vitor? Aham. E tu quer comer a salada também? Bom, já que estamos aqui, vamos para o desafio então, né, João Vitor? Tu pode servir para mim? Posso. Agora eu vou servir pra mim. E João Vitor, tá boa? Uhum. Gostou de fazer? E de onde é que surgiu a tua vontade de comer verduras, frutas? Sempre comeu? Aham. Bom, Sempre. gente, posso dizer que a salada tá muito boa. Ele é um cozinheiro de mão cheia, hein? Bom, tá aí a história do João Vitor, muito legal, né, Marcela? Muito bacana, Vanessa. E Mariana, conta pra gente agora como é conscientizar uma criança desde pequena, como o João Vitor, 5 anos de idade, já é uma criança muito saudável. Tem que começar pelos pais, né? Os pais são o grande exemplo. Então, normalmente,
quando a gente vai fazer um acompanhamento de uma criança, tem que envolver os pais, né? Não adianta o pai dizer para aquela criança que ele não deve tomar refrigerante se ele próprio está consumindo, né? E dentre também essas ferramentas que a gente chama de educação alimentar, envolver a criança no processo de preparo dos alimentos é bem interessante, porque a criança também vai conhecendo, né? É bem comum a gente observar que as crianças não conhecem os alimentos. Então, tu mostra uma abobrinha, uma cenoura e elas muitas vezes não sabem nem o nome daquele alimento. E quando tu envolve ela no preparo, eles têm aquele sentimento de autonomia, de orgulho até porque prepararam. Eu costumo trabalhar bastante nas escolas com oficinas culinárias e o resultado é bem significativo, assim, quando a criança coloca a mão na massa, de fato, em geral, elas depois querem degustar, provar, né, e aí consumir esse alimento. E como é que os pais podem começar, então, a inserir as crianças nesse preparo? O que eles podem optar, então, para fazer um prato? Que prato pode ser esse? Depende muito da idade da criança, né? Mas tu pode começar, por exemplo, ajudando a preparar a salada. Então, a criança pode lavar a salada, folhas, por exemplo, alface, né? Não precisa nem cortar com uma faca, a criança pode ajudar a picar, né? Montar o prato, ajudar a arrumar a mesa. Né? Tem outras receitas, vamos preparar um bolo, né? Então, claro que naquela parte do fogão a criança não vai se envolver, mas todo o pré-preparo, né? E, por exemplo, biscoitos, vamos fazer a massa de um biscoito, a criança pode cortar. Fazer em forma de carinha, que nem os pais fazem, montam alguns pratos, também funciona? Sim, funciona. Principalmente para aquelas crianças mais resistentes em experimentar novos alimentos. Claro que a gente sempre chama atenção que não adianta a criança comer se for só um prato enfeitado, né? Porque essa não é a nossa rotina. Mas, assim, como incentivo é bem interessante. Então, daí a criança pode participar. Existem alguns pratos já que já tem um formato de uma carinha, então tu só coloca o cabelo, tu pode decorar ou então usar a própria criatividade, né? E inventar. E que tipo de reeducação alimentar ou dieta é adequada para essa faixa etária do João Vitor? Que tem 5 anos, mais ou menos. Tá, na verdade a gente não fala muito em dieta, né? A gente fala reeducação alimentar. Ou educação alimentar, porque a criança ainda está aprendendo, né? O adulto que a gente vai ter que recuperar ainda muitas coisas. Então, na verdade, a criança deve ter uma dieta variada, né? Assim como os adultos. Então, a gente vai sempre observar o consumo de alimentos industrializados, né? E aí tentar reduzir normalmente combinações para consumo só no final de semana e durante a semana ter uma alimentação mais saudável. Então, normalmente eu trabalho com metas e combinações, né? A gente oferece uma sugestão de cardápio para aquela família, para que eles entendam quais os grupos alimentares precisam estar presentes em cada refeição. E aí é combinado também com a criança alguma meta. Por exemplo, a criança não come nenhuma verdura, então a nossa meta é experimentar todos os dias uma verdura diferente. Mesmo que ele não vá consumi-la, pelo menos vamos começar experimentando. E aí depois, quando essa criança já começa a agregar, a gente pode incluir frutas, enfim, né? É uma questão gradativa, não podemos fazer mudanças muito radicais, né? Principalmente para aquela criança que não come bem frutas e verduras em geral. E a partir de quanto tempo vocês já conseguem começar a ver um resultado ali a partir dessa reeducação alimentar ou educação alimentar? Olha, vai depender do envolvimento da família e da criança, né? Mas, em geral, a criança é bem aberta, assim. Eu acho que, normalmente, eu faço um acompanhamento uma vez por mês dessa família, né? E no mês seguinte a gente já consegue ter um retorno, né? De experimentar novos alimentos. Eu também costumo utilizar alguns dispositivos, assim. Então, a criança leva uma tabelinha que ela coloca na geladeira e daí ela prova um alimento novo e aí ela pode fazer uma carinha ou colar um adesivo dizendo como ela se sentiu em relação àquele alimento. Então, tentar estratégias mais lúdicas para que a criança se sinta motivada a experimentar. E aí, quando eles retornam na consulta, eles levam, então, né, aquela espécie de diário e aí eles contam o que ele experimentou, como é que foi, o que gostou, né? Também questão de... Hoje em dia, a questão dos recursos, né, tecnológicos, então, por exemplo, o WhatsApp. Os adolescentes usam muito, né? Então, aí eles tiram uma foto do prato e aí enviam, e aí a gente vai fazendo esse feedback. Então, acho que é bem legal para incentivar. A gente tem que fazer um acompanhamento bem de perto, assim. Então, de repente, se aquele paciente vai retornar só no próximo mês, nesse meio tempo, o que a gente pode estar tendo de ferramentas para que ele se sinta motivado em casa, né, a continuar. Muito bacana. Bom, e agora o Conexão Saúde faz um rápido intervalo. É um instante só, nós já voltamos.
Estamos de volta com o Conexão Saúde. O programa de hoje se dedica a falar sobre a alimentação de crianças e adolescentes. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é a nutricionista Mariana Lopes. Bom, a gente está falando no programa todo aí sobre as crianças que costumam comer alimentos aí não tão saudáveis. Mas em relação àquelas crianças que não comem nada, nem as bobagens, as porcarias elas aceitam, como que funciona também essa educação alimentar para elas? É bem frequente a queixa no consultório, meu filho não come. Então, aqueles pais que chegam, principalmente crianças muito seletivas, né, que têm uma dieta muito restrita, por exemplo, só comem pão, arroz e tomam uma madeira, por exemplo. Então, assim, na verdade, essa criança, alguma coisa ela come. Então, o nosso papel como nutricionista, primeiro, é investigar. Porque dificilmente uma criança que está com crescimento normal, ela não come. Então, na verdade, o que acontece é que os pais acabam substituindo. Então, a gente faz uma anamnese, né, ou seja, toda uma entrevista em relação a tudo que a criança tem o hábito de comer, principalmente no dia anterior à consulta. Então, normalmente, o que a gente observa? Que essa criança não come comida e aí os pais ficam preocupados, porque ela vai ficar com fome, não vai se nutrir e oferecem um substituto. Então, é bem comum que essas crianças não recusem as refeições principais, mas tenham substitutos, principalmente mamadeira. Então, crianças, assim, de 4, 5 anos que tomam 2 litros de leite por dia. Por quê? Porque acabam não comendo a comida e sabem que vão receber essa recompensa, digamos assim, ou essa substituição. Então, a criança que não come, a gente tem que cuidar um pouco com esse termo, porque normalmente ela come. A não ser que se ela não comer, ela não vai crescer. Então, eu também faço avaliação para ver como está o peso. O crescimento, em geral, elas têm um peso normal. Então, demonstrando que essa criança, algum alimento ela recebe. E os pais, muitas vezes, não percebem. E aí, todo um trabalho, é bem difícil, assim, a família fica muito estressada pelo fato da criança não comer. Então, aquele momento da refeição é um momento de muito estresse, assim, a mãe fica nervosa, briga com a criança, deixa a criança de castigo ou promete recompensas. Então, se tu comer toda a comida, eu vou te levar no shopping, ou vou te dar uma sobremesa. E aí, na verdade, isso só faz aumentar essa recusa da criança. Mas o que acontece com essa criança? Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu não queria comer nada. Eu também... E a minha mãe vinha lá tentando substituir sempre por uma fruta. Aí eu aceitava não almoçar, por exemplo, e comer uma fruta. O que também não estava certo, né? Porque, enfim, eu acabava usando depois essa estratégia também. Sim. Mas o que acontece com a criança? É uma fase específica que ela passa? Todas as crianças passam por essa fase? Nós temos assim, a criança até 1 ano de idade, ela tem um apetite bem intenso. Então, um bebê, por exemplo, tu tá alimentando aquele bebê, eles estão desesperados. Se tu dá uma colherada, eles já estão ansiosos, né, para a próxima. A partir dos 2 anos, o ritmo de crescimento dessa criança vai ficando mais lento. Ela continua crescendo, mas não vai crescer tanto quanto no 1º ano. Então, pode haver também, é bem comum que isso aconteça, uma redução nesse apetite. Mas a criança ainda assim, exceto que ela tenha, né, alguma patologia, alguma doença que possa refletir, por exemplo, uma anemia, que pode causar uma redução de apetite, em geral ela tem um apetite, mas é mais reduzido. E aí os pais precisam compreender que a quantidade que a criança come não é a mesma que um adulto, por exemplo. Então, acho que essa percepção que fica um pouco equivocada, meu filho não come nada, na verdade ele come. Então, qual é a nossa orientação? Bom, os pais é que decidem o que vai ser oferecido para a criança. Então, uma criança de 2, 3 anos não tem a capacidade de escolher os alimentos que ela vai consumir. Eu já atendi uma paciente que os pais abriam a geladeira e perguntavam, o que tu quer comer? Né? A criança não tem autonomia nem discernimento para fazer essa decisão. Então, os pais que vão disponibilizar os alimentos. Então, por exemplo, eu vou orientar o que precisa ter aquela refeição, né? Que alimentos elas vão oferecer. Só que a criança que vai decidir quanto e se ela vai comer. No teu caso, por exemplo, se tu fosse minha paciente, ofereci o almoço, tu não comeu, eu vou dizer para tua mãe, não oferece nada até a próxima refeição. E a gente não oferece nada mesmo nos intervalos, nenhuma fruta. Ah, a fruta é saudável? É, mas eu preciso que tu fique com fome, para que depois você vai aceitar aquela próxima refeição. Então, é bem importante que os intervalos das refeições permitam que a criança tenha fome. Então, não come, vai deixar com fome. Eu sempre digo, o maior estimulante... Uma hora vai ter fome, né? Eu não lembro se eu tinha fome, eu lembro que eu tinha preguiça de mastigar, isso era uma coisa... Eu até brinco com os pais, assim, a criança não vai morrer de inanição ou vai fazer greve de fome. Em algum momento ela vai sinalizar que ela está com fome. E aí, nessa hora que vocês vão oferecer a comida de novo. Ah, é 4 horas da tarde, né? A hora já do café. Não tem problema, isso é por um período, até a criança se dar conta que no horário do almoço ela precisa comer comida,
né? Vai ter o horário que ela vai receber o leite, que ela vai oferecer a fruta, enfim. Mas a criança precisa ter uma rotina e, na verdade, essa questão da comida, muitas crianças jogam também com os pais, né? Na verdade, existem outros fatores envolvidos, até questões psicológicas e de comportamento, e que elas conseguem ver que os pais se abalam bastante com a questão da alimentação. E aí a criança vai também usando isso, né, para conseguir algumas questões com os pais. Então é preciso... É uma consulta, assim, bem demorada, a criança que não come. Dessa parte eu já não lembro, mas eu posso tranquilizar que depois de uma fase melhorou. Eu comecei a comer de tudo e tenho até fama de comer de tudo mesmo, né? Não recuso nada. E, Mariana, como é que o fator genético interfere na obesidade infanto-juvenil? Assim, a gente pode dizer que tem uma interferência, tá? Mas a maior interferência vai ser do ambiente, né? Daquele ambiente que a criança está inserida. Por exemplo, durante a gestação, uma mãe que tem um ganho de peso muito excessivo, né, e aí, consequentemente, por exemplo, ela vai ter um bebê que vai nascer com mais de 4 quilos, né, que a gente chama de bebês macrossômicos. Isso não é saudável, né? Não é saudável nascer com baixo peso, mas também com peso elevado, isso também não é legal. Então, é uma criança que já nasce com maior depósito de células adiposas, por exemplo. Então, seria uma criança que teria já uma tendência maior a ter excesso de peso. Mas essa tendência só vai se manifestar dependendo do ambiente que ela estiver inserida. Então, assim, a gente fala, né, que a genética, né, acaba sendo a arma, mas o gatilho vai ser o ambiente que tu vive. Então, não quer dizer que, porque os meus pais têm excesso de peso, eu vou ser também devido a um fator genético, e sim aos hábitos. Se toda aquela família é gordinha, não é questão genética, provavelmente é porque eles têm uma má alimentação. E aí a criança vai entrando naquele contexto. Bom, para a gente terminar, então, gostaria que você desse algumas dicas para esses pais, enfim, porque que eles podem cuidar mais da alimentação dos filhos e da deles mesma, né? Que dentro de casa tem aí refeições mais saudáveis. Bom, a primeira coisa é seja o exemplo. A gente não pode exigir que uma criança ou adolescente tenha um hábito alimentar diferente daqueles que ele vê em casa. E alimentação saudável, até muitas pessoas acham assim que é difícil, que é uma alimentação cara. A gente precisa comer alimentos mais básicos: arroz, feijão, pão, né? Frutas, verduras, carnes, ovos. Então, assim, eu acho que a família, primeiro passo, precisa dar o exemplo. Os alimentos precisam estar disponíveis. Vários estudos mostram, né, que se tu tem uma maior disponibilidade de frutas em casa, consequentemente o consumo dessa criança vai ser maior. Né? E, em contrapartida, não tem aqueles alimentos que a gente não orienta que façam parte da rotina. Ah, meu filho só quer tomar refrigerante. Bom, não compre, né? Ou deixe para situações específicas, um aniversário, quando vai sair. Então, tem alimentos saudáveis em casa, não tem aqueles alimentos que não devem fazer parte da dieta, né, da família. E bem importante, os pais é que devem decidir o que vai ser oferecido para a criança. Então, essa responsabilidade é da família. Agora, a criança que vai decidir quando e como ela vai comer, né? Então, assim, que eles precisam ter paciência. De repente, não vai ser na primeira oferta que a criança vai aceitar a salada, mas não é porque recusou uma vez que a gente nunca mais vai oferecer. Então, a questão da familiaridade com o alimento é importante. Então, todo dia eu coloco um pouquinho de salada no prato da criança, mesmo que ela não coma. Então, a gente vai orientar. Experimenta, se não gostou, deixa no cantinho do prato. E assim a gente vai até que um dia aquela criança vai resolver experimentar. Tá certo, Mariana. Muito obrigada pela tua participação, pelas informações. Até a próxima. Obrigada. E o Conexão Saúde de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.